Eu quero falar com vocês sobre esse assunto super polêmico que está acontecendo no nosso país hoje, que é a greve dos caminhoneiros, e nunca houve uma oportunidade tão boa para se tratar de mobilidade urbana e o quanto isso afeta o nosso cotidiano, tá? E principalmente o nosso futuro. Essa é uma oportunidade para se discutir, inclusive, sobre sustentabilidade, sobre política, sendo que realmente o que tem gerenciado todos esses assuntos é a política, tá? Então, para que a gente comece o assunto do porquê que os caminhoneiros estão fazendo essa greve, é muito simples, não é difícil entender, tá certo? Basicamente, a gente vem acompanhando aí as séries de mudanças, aumentos em todas as taxações, tá, de impostos sobre os principais produtos de consumo dos brasileiros. E uma delas é o petróleo, tá? O que acontece? Se fica mais caro comprar, né, esses produtos, então fica mais caro também contratar funcionários, tá? Imagina que é necessário vender ovo, né? E esse ovo vai vir, sei lá, de Santa Catarina aqui para a Feira de Santana. E como é que esse ovo chega até aqui? Esse ovo chega aqui de caminhão, né? E se tá caro pagar gasolina, para que mantenha-se o preço competitivo dentro do mercado, o que se faz? Aumenta as horas de trabalho do motorista, tá? Isso não acontece entre todas as empresas, mas é fato de que é necessário enxugar o quadro de funcionários para se conseguir manter a lucratividade de uma determinada empresa. Então, se o governo pressiona com as altas de impostos, tá? E os custos não podem ser elevados significativamente nos produtos, porque senão existe a baixa no consumo. E se existe a baixa no consumo, vai existir a baixa na lucratividade da empresa e por aí vai. Então, quem se dá mal com tudo isso, na ponta do iceberg, é o caminhoneiro, tá? A vida do caminhoneiro, né, para que tenha esse trabalho é muito intensa, tá certo? Gente, são muitas horas de trabalho, é uma intensidade nessa jornada, porque muitas vezes não tem tempo de descanso, porque ele precisa chegar no horário, existe um prazo específico, tá certo? E o que acontece é que a gente muitas vezes não consegue considerar os diversos elementos, primeiro humanos, né, orgânicos do ser humano, e outros que são tempo, fatores como acidentes em rodovias e tudo mais, tá? E por que é que isso confere uma possibilidade absurda, grandiosa e importantíssima de se discutir mobilidade urbana? Porque se você for parar para pensar, existe uma pergunta aí a ser feita: como é que num país tão grande não existe trem? Tá? Se nós formos parar para analisar outros países, grandes países, nós veremos que eles utilizam trem. Claro que vai se atualizando, né? A gente vai ter o trem-bala, a gente tem outros recursos sobre trilhos, né? Existem outros recursos. O fato é que num passado não muito distante, e talvez eu vou somente comentar há quase 50 anos atrás, com o Juscelino Kubitschek, a ideia de fazer o Brasil, né, crescer 40 anos em 4, né? Eu não lembro exatamente se era essa a analogia que ele fazia, mas foi a aceitação, né, absurda, digamos assim, muito grande do capital estrangeiro para se investir em rodovias ao invés de ferrovias, tá certo? Isso porque, obviamente, né, se enxergava que com o investimento em rodovias haveria-se, então, tanto o crescimento econômico e industrial pela venda de automóveis, entendeu? Pela venda de combustível, né? E se aceitou, né, o fato de abrir mão da construção ou da permanência ou da evolução dessas ferrovias que, inclusive, num passado não muito distante, tá, foi o que conduziu o Brasil à ascensão, porque nós éramos excelentes, tá, agricultores, digamos assim, nós não deixamos de ser, mas o Brasil era a potência do café, em determinado momento do açúcar, né, em determinado momento também grandes produtores de algodão. E a gente escoava essas produções todas entre os nossos principais estados, pelo menos na época, né? A gente, não sei se vocês já ouviram falar da política do café com leite e tudo mais, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso é que quando nós aceitamos essa ideia, tá, ela tinha um preço a ser pago e hoje a gente está pagando um pouco desse preço, tudo bem?
Pessoal, eu sei que é o sonho de muitas pessoas ter o seu carro próprio, mas o fato é que investir absurdamente na venda e circulação de carro próprio tem afetado não só a nossa natureza, mas isso também tem afetado o preço, o custo de vida, tá certo? Nós temos tido baixíssimos investimentos em transporte público de qualidade e é claro que, como todas as pessoas querem ter o seu transporte particular, com a deficiência do transporte público, o que é que vai acontecer? Quando a gente tiver uma oportunidade, né, como essa, um produto que com certeza vale a pena aumentar, vai ser a gasolina, tá? Isso porque é uma forma boa de se arrecadar dinheiro da população, já que existe uma necessidade muito clara de tudo isso, tá certo? Então, alguns padrões de consumo deverão ser revistos. E é por isso que a mobilidade urbana faz com que a gente consiga repensar, entendeu? Uma vez que, se você parar para pensar, um ônibus, vamos supor ali na sua quantidade de combustível que é utilizado, ele consegue transportar aí, sei lá, 60 pessoas, né? Um carro, praticamente utilizando a mesma quantidade de combustível, vai carregar no máximo 5 pessoas, não é? Fora outros recursos que podem ser utilizados. Eu falei também sobre sustentabilidade, tá? É um assunto que também tem sido trazido à tona, né? Muitas vezes, essa questão da utilização de combustíveis fósseis. Isso porque nós sabemos que a emissão de gases poluentes também vem através do uso, né, da combustão desses materiais, de gasolina, de diesel, entendeu? O álcool menos mal, porque a gente consegue, né, renovar, digamos assim, a utilização daquele etanol, uma vez que ele vem da cana-de-açúcar, por exemplo, né? Bom, mas e fora esse tópico, voltamos mais uma vez à questão da política, porque em um determinado momento foi-se pensado, tá, no capital privado, tá bom? Nas grandes empresas e o quanto que elas poderiam lucrar. E não foi pensado no benefício coletivo, porque se em um determinado momento houvesse o investimento, né, dos dois âmbitos, tá, tanto de ferrovias, por exemplo, quanto das rodovias, né, nós não estaríamos numa crise tão séria quanto a atual, tá certo? Lembrando que petróleo também já foi e né, centro de disputa em vários lugares, que o petróleo move muito dinheiro, não é? Então nós estamos no momento onde esses assuntos são de alta relevância a serem discutidos, tá? Então os 3 tópicos aí a serem levantados, não é só política, mas mobilidade, tá? Sustentabilidade, né, e combustíveis, né, energias renováveis, tá? E finalmente política, tá? Lembrando que realmente tudo começou quando a gente teve uma ação política que foi relativamente mercenária, tá? Ao pensar no bem privado ao invés do bem público, tá? Em alguns momentos, pessoal, não tem como a gente pensar em algo imediato, tá? Em curto prazo. É necessário entender algumas ações a longo prazo, tá certo? Então, essa foi a minha reflexão aí a respeito desse assunto e eu acho que é realmente importante que nós possamos tomar algumas atitudes, tá? O governo precisa mudar, mas a mentalidade do brasileiro também precisa, tá? Eu acredito que quando a gente começa a acreditar que juntos a gente consegue fazer isso, atitudes como, por exemplo, não usar o seu carro agora, tá? Faz o seguinte, junta com os seus vizinhos, né, e faz uma rota, entendeu? Vamos começar a reduzir um pouco a utilização de gasolina durante esse período, entendeu? Porque eu não sei se vocês perceberam, né, recentemente o Temer disse que ia baixar o diesel. Sabe por quê? Porque com a paralisação dos caminhoneiros, o diesel deve abaixar para tentar fazer com que eles continuem. Porque, na verdade, a luta dos caminhoneiros era para que abaixasse o diesel, já que o diesel é o combustível da maioria dos caminhões, tá? E aí, se abaixar o diesel, vai continuar alta a gasolina, entendeu? Então, uma série de mudanças precisam ser feitas, tá?